Agora a gente começa pelo conceito de variável a abordar o que é a parte mais prática de um estudo científico, que é a parte mais estatística dele. Parece um conceito óbvio, eu acredito que a maioria aqui saiba o que é uma variável, mas é interessante a gente nivelar essa ideia para todo mundo estar no mesmo ritmo. Variável é aquilo que vai descrever determinado indivíduo, ou seja, eu tenho um nome para minha variável e eu tenho um valor para ela. E como a variável diz, como o próprio nome dela diz, esse valor varia. Vamos dar um exemplo aqui. Temos um grupo de pessoas e temos a variável idade. O nome da minha variável é idade. O valor da minha variável vai variar de pessoa para pessoa. Então, eu posso ter uma pessoa que tem 15 anos, eu posso ter uma pessoa que tem 20, outra 25, outra 30. Então, variável varia. Ela pode variar tanto de indivíduo para indivíduo, tanto pode variar ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu posso ter a variável idade que muda do início para o fim do estudo, mas eu posso ter ainda uma variável que muda por conta do estudo. Então, vamos pensar aqui que eu quero saber da variável pressão arterial. O meu estudo pode diminuir a pressão arterial do meu paciente. Então, ela muda não só de paciente para paciente, mas ela pode mudar no decorrer do estudo, com o tempo, e às vezes até por causa do estudo, por causa de uma intervenção que eu fiz com o meu estudo. E aí a gente entra para alguns conceitos importantes. Agora, então, a gente traz os conceitos de tipos de variáveis. A variável independente, que também é chamada de variável preditora, é aquela que não vai mudar por causa do meu estudo. Por exemplo, a idade do meu paciente, ela pode mudar ao longo do estudo. Então, o meu paciente pode entrar no estudo com 20 anos e sair dele com 21. Mas o meu estudo não vai mudar a idade do paciente. Então, independe da minha vontade, independe do que eu fizer no meu estudo, a idade dele vai mudar com o tempo, como ela tem que mudar. Meu estudo não afeta essa variável. A variável dependente já é aquela variável que vai ser afetada pelo meu estudo ou por alguma coisa que eu estou estudando. Vamos pensar em exemplos práticos aqui. Quero avaliar o efeito do tabagismo na doença cardiovascular. O tabagismo, meu paciente ser tabagista ou não, não é uma coisa que o meu estudo controla. Ele tem essa informação. O paciente desenvolver ou não uma doença cardiovascular pode ser uma coisa que depende daquela minha variável independente, que é o tabagismo. Então, a minha variável independente é aquela que afeta a minha variável dependente. Agora, vamos pensar no seguinte. Esse mesmo paciente tabagista, um deles tem 30 anos de idade e o outro tem 70 anos de idade. Então, a gente traz o conceito de covariável. Vocês concordam comigo que a idade desse paciente vai afetar totalmente a variável dependente dele ter ou não doença cardiovascular? Porque um paciente mais velho provavelmente tem muito mais chance de ter uma doença cardiovascular do que um paciente novo. Então, a covariável é aquela que afeta a minha variável independente ou a minha variável dependente, mas que ela não é a variável que eu estou estudando necessariamente. Então, ela está ali de intrusa e está ali atrapalhando, digamos assim, entre aspas. E é importante que a gente considere elas no estudo para poder evitar que a gente tenha aí um distúrbio na análise, uma análise incorreta. Então, variável independente independe, variável dependente varia por conta da independente, e a covariável é aquela que afeta as outras duas. Aqui eu trouxe um esqueminha bem legal para a gente poder entender os tipos de variáveis. Então, a variável independente é aquela que eu defino ela, eu tenho ela no início do estudo e ela não vai mudar por conta daquela intervenção que eu estou estudando. Então, por exemplo, aqui, o uso de inibidor da enzima conversora de angiotensina. Ela pode ser minha variável independente. O paciente usa ou não um IECA. E aí eu quero avaliar o meu desfecho. Eu quero avaliar qual que é a mortalidade geral dos pacientes, que é a minha variável dependente. Então, o uso de IECAs pode intervir, ou seja, a mortalidade dos pacientes pode depender do uso de IECAs. Então, por isso que é considerado uma variável dependente. E aí eu tenho a covariável entrando. Prática de exercícios físicos.
Pode interferir no uso de ECAs, porque pacientes que não praticam exercício físico têm mais risco de serem hipertensos e de precisarem de ECA. E pode intervir na minha variável dependente, que é a mortalidade geral do paciente. O paciente que pratica exercício físico, provavelmente ele vai ter um risco de mortalidade cardiovascular menor do que aquele que não pratica. Então, a covariável está afetando as outras duas. Aqui um segundo exemplo. Meu paciente usa um medicamento emagrecedor e eu espero que o peso corporal dependa desse uso. Ou seja, que eu tenha uma variável peso corporal variando por conta do uso do medicamento emagrecedor. Mas aí que tá. O meu paciente pratica exercício físico? Isso pode afetar a decisão dele de usar ou não o medicamento emagrecedor. Seja porque ele pratica e tem um distúrbio alimentar, um distúrbio de imagem, ou porque ele não pratica e quer procurar uma forma mais fácil de emagrecer por medicamento. A idade do meu paciente, um paciente mais novo pode ter mais vontade de usar um medicamento emagrecedor, mas ele pode ter mais facilidade de perder peso corporal. Ele pode ter uma interferência no peso corporal por causa da idade. A mesma coisa o sexo. A prática de exercício físico, que esqueci de falar ali, ela também vai afetar o peso corporal. Então, é uma variável que, se eu não olhar para ela com muito cuidado, a covariável, eu posso chegar a conclusões erradas, porque a covariável está influenciando a minha variável dependente, que é o peso corporal, e eu posso acabar concluindo que essa influência veio da minha variável independente. Mas, na verdade, ela não veio. Ela veio da minha covariável. Então, vamos supor, os pacientes que usam medicamento emagrecedor também são os que praticam exercício físico, e os que não usam, não praticam. Então, os meus pacientes que usam, talvez eles tenham uma perda maior de peso corporal, não por conta do medicamento emagrecedor, mas por causa do exercício físico. Por isso que acontece a randomização, que é o ensaio clínico randomizado. A gente consegue melhorar um pouco disso aqui, mas não é assunto para agora. População, amostra e acaso. A gente vai entrar agora em conceitos bem importantes, além do conceito de variáveis. Para isso, a gente vai usar o seguinte exemplo. Qual é o impacto de uma dieta com baixo teor de gordura? Então, eu já tenho aqui a minha intervenção, dieta com baixo teor de gordura, no controle glicêmico de pacientes com diabetes tipo 2. Então, aqui eu já tenho o meu desfecho, que é o controle glicêmico, e eu tenho o meu grupo que eu estou estudando, que são os pacientes com diabetes tipo 2. A população do meu estudo vão ser todas as pessoas que têm a característica que eu estou estudando. Nesse caso aqui, é a diabetes tipo 2. E se vocês observarem, eu coloquei vários pontinhos coloridos aqui para poder representar. E o que eu quero dizer com isso? Apesar de que toda a minha população tenha uma característica em comum, no caso aqui todos são bolinhas, mas no meu exemplo, todos têm diabetes tipo 2, eles têm características diferentes entre eles. Um pode ser um diabético que toma remédio, por exemplo, o preto. O verde pode ser um diabético que não toma remédio e não faz exercício físico. O vermelho pode ser um diabético controlado porque faz exercício físico e dieta, mas não toma remédio. Então, essas variáveis, se a gente não considerar elas, elas vão influenciar no meu controle glicêmico e eu posso atribuir erroneamente esse efeito à minha dieta. Ou eu posso acabar não tendo esse efeito por causa dessas variáveis e não porque a dieta não funciona. Então, vocês entendem como que essas outras coisas podem acabar confundindo o meu estudo? Por isso que a gente chama de variáveis de confusão. A população-alvo, no caso, ela vai ser aquela população que eu vou procurar pesquisar realmente, porque por mais que o meu estudo seja sobre pacientes com diabetes tipo 2, a gente está pesquisando em pacientes que vão querer fazer dieta. Então, aqui a gente consegue ter essa delimitação. Qual é o alvo mais específico da minha pesquisa? Então, eu estou falando de pacientes com diabetes tipo 2, mas quais? Aqueles que querem fazer dieta. Se eles não querem, não adianta. Então, eu já perco um pouquinho das bolinhas aqui.
Então, a gente faz o que a gente chama de amostra. A amostragem é eu selecionar aleatoriamente uma parte da população e usar essa parte para minha pesquisa. E a amostra ela tem uma característica interessante. Vocês lembram que eu falei lá atrás que todos são bolinhas, mas cada um tem uma cor? Ou seja, todos são diabéticos, mas cada um tem uma característica diferente? A mesma coisa quando a gente fala de amostra. A gente tem várias pessoas com características diferentes e a gente tende a repetir o padrão da população em geral. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha amostra, que é onde está mais escuro, uma proporção parecida de bolinhas azuis claros, uma proporção parecida de bolinha azul escura, uma proporção parecida de bolinha amarela com o que eu tinha na minha população em geral. Isso é o que tende a acontecer naturalmente quando eu escolho ao acaso pessoas para participarem da pesquisa. Aqui um outro exemplo de amostra que a gente vê se repetindo esse fenômeno dos padrões de cores ficarem parecidos no que é a amostra que está mais escuro com o que é a população que está mais claro aqui atrás. De novo aqui, ó, pegando os extremos nos cantos, de novo, a gente tem uns padrões de cores bem semelhantes. Mas pode acontecer que, por azar do pesquisador, digamos assim, a gente acabe não demonstrando corretamente a população no nosso estudo. Então, imagina que ao invés de selecionar os pacientes mais ou menos na mesma distribuição, um tanto parecido de amarelo, de azul claro, de azul escuro, eu acabei tendo o azar de escolher logo todos que são vermelhos. Ou seja, vamos pensar que sim, eu acabei escolhendo lá na UBS aleatoriamente e escolhi todo mundo que não faz exercício físico e que é muito ruim de dieta. Por mais que queira fazer dieta, não consegue seguir a dieta. O que vai acontecer com o resultado do meu estudo? Vai dar errado. Não vai ficar claro. A mesma coisa se eu escolher só a galera que é muito boa de dieta. Meu estudo vai superestimar o resultado. Por quê? Eu não estou demonstrando a realidade. Agora, o que é o normal? Eu escolho uma pessoa ali que é muito boa de dieta, outra que é mais ou menos, outra que é ruim. E isso é o que tende a acontecer quando eu escolho na aleatoriedade. Mas em algumas situações não vai acontecer. Isso é o acaso. Então, aqui é esse gráfico que mostra isso mesmo. Quando a gente tem uma situação ao acaso, a maioria dos eventos tende a se concentrar no equilíbrio. Mas pode acontecer de ficar nos extremos. Que é aqui ou pessoal muito bom em dieta, ou pessoal muito ruim em dieta, e isso não vai representar corretamente a minha população. Aqui, então, a gente vai falar mais tarde de viés, e o acaso e o viés são coisas diferentes que a gente precisa entender, e eu vou começar a falar sobre isso agora para a gente poder entender e depois eu detalho melhor. No acaso, a gente teve o azar de a coisa não sair exatamente como estava na população. Ou seja, a gente escolheu sem querer as pessoas que não eram adequadas para a pesquisa. A gente escolheu ali, selecionou pontinho por pontinho as pessoas com uma característica X, que não representa todo mundo, e acabou entrando essas pessoas na pesquisa. O viés, ele acontece quando o meu jeito de selecionar, ou seja, eu vou na frente do hemocentro e saio perguntando para as pessoas se elas doam sangue. Ali vai ter muito mais gente que doa sangue do que se eu for, por exemplo, em qualquer outro lugar. Provavelmente a concentração de pessoas que doam sangue vai ser menor. Então, isso seria viés. Se eu faço um método que eu seleciono errado. Agora, se por coincidência eu selecionei errado, eu estou falando de acaso.